Bora, gente. Antes da gente entrar no assunto do Corinthians, a gente estava discutindo um pouquinho sobre o que falar, né, nesse início, para introduzir os assuntos. E me ocorreu, assim, uma pergunta para a gente debater um pouco. Eu acho que os dois podem falar um pouquinho sobre, porque tem a ver com o trabalho de ambos. Quais são as diferenças que vocês enxergam, tipo, entre fazer a análise da forma que vocês fazem, da forma que o analista faz, o desempenho, o analista tático, e aquela conversa corriqueira que um amigo pode ter com o outro numa mesa de bar, por exemplo, onde ele também fala sobre o time, onde ele também tem as análises dele, onde ele tem os seus argumentos, e muitas vezes porque muitas vezes o analista, o torcedor comum, torcedor médio, eu não falo isso como forma de diminuir, mas o torcedor de uma forma geral, ele tende a colocar e sugerir que o analista muitas vezes se coloca numa posição acima da de torcedor, por ter estudado para poder falar sobre aquilo, por ter, de repente, incluir algum elemento diferente na sua Local de fala, análise, de repente. por usar alguma expressão diferenciada, e vocês devem ser marcados em centenas de tweets, até às vezes ridicularizando os conteúdos que circulam nesse sentido, né? Como que vocês veem esse ponto de serem análises diferentes e o que vocês acham que diferencia uma análise da outra? Nenhuma, todas as duas são válidas, né? Mas como é que vocês veem a diferença entre uma coisa e outra? Quer Quem quiser começar, começar. Marcos? É importante dizer que a gente tem 200 milhões de técnicos aqui nesse país, né? E aí, Então, um pouco menos da exatamente. metade que isso são do Corinthians, inclusive. Então tem isso também, né? Hein, Marco? Ei, Laizão. Tá bom, vamos lá. Ô Dani, então, eu não sei se eu vou fugir um pouco do que você perguntou, mas com certeza vai englobar mais ou menos a ideia. Eu acho que, assim, uma análise tática, uma análise de desempenho, também não tem como não ser uma análise técnica. Então, você utiliza termos, linguagem, literatura, que muitas vezes é de fora do Brasil, por exemplo. Então, você vê um estranhamento, não só em Twitter ou em qualquer outra rede social, em relação a termos que talvez as pessoas desconheçam ou torçam o nariz, sabe? Isso é um problema do Brasil, não no sentido dos brasileiros, mas no sentido do Brasil por não ter tido tanto contato com a literatura do futebol como os portugueses tiveram. Isso não é nem não tô nem fazendo um jabá pro nosso técnico Vitor Pereira, mas mas é fato, né? Muito do que a gente tem de análise vem da literatura portuguesa. Então tem termos Mesmo? tem muitos termos, linguajar, como eu disse, que acabam sendo de fora. E para eles, por exemplo, se eu chegar no Rafael Ramos hoje e falar vários termos, a maior parte das vezes ele vai entender. Porque, e o Vitor Pereira também, o Abel Ferreira, que seja, aí, todos esses membros de comissões técnicas espalhados pelo Brasil, tem um discernimento maior. Não à toa, né? Portugal é um berço de revelar tantos técnicos. Quantos técnicos no mundo a gente consegue ver por aí que foram revelados, né? Que são portugueses, que tiveram sucesso lá, depois foram pro redor do mundo, né? Conquistaram diversos títulos, marcaram época, como o próprio José Mourinho, que pelo menos para mim é o maior técnico português da história. Por tudo que ele conseguiu trazer aí de mudança, principalmente no início desse século. Então, acho que, primeiro de tudo, o que acaba meio que afastando e fazendo as pessoas torcerem um pouco o nariz é esse fato do linguajar não só ser rebuscado, mas tem muito termo que você encontra fora do Brasil. E por mais que a língua portuguesa, no caso, as pessoas que moram em Portugal, que vivem lá, você consiga entender muita coisa, tem diferenciações gigantes, né, em todo o vocabulário, né, em todo o dicionário. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que causa estranheza nas pessoas, que a gente tem que tentar, a gente como analista, a gente como comunicador também, eu acho que a gente tem que incluir e não afastar. E eu acho que isso é um problema muito grande que acontece na análise twitteira da vida, ou um cara que se presta a fazer uma análise mesmo para qualquer meio social, mídia social, melhor dizendo. Então, acho que, pegando um exemplo, você falou de conversa de bar, né Dani?
Meu amigo pode ter uma visão e entender justamente o que eu também entendo. Só que aí ele pode falar de uma forma mais simplista e eu vou entender e explicar de uma forma mais abrangente, aumentando um pouco do que ele falou. E eu acho que acaba sendo que meio que o elo entre um torcedor, por exemplo, torcedor comum, que é um técnico entre os 200 milhões aqui do Brasil. E aí o elo também entre um cara mais técnico, um analista que seja ele profissional, seja ele um cara que faz isso por hobby, um cara que é simplesmente esse analista de fazer comentários, enfim. Mas também acho que acaba, tô viajando um pouco de tudo, mas acho que acaba sendo um momento que a gente vê de globalização cada vez maior e que todo mundo hoje em dia dá opiniões sobre tudo, todo mundo comenta sobre tudo, todo mundo acha que sabe de tudo. E todo mundo acha que tem que falar de tudo também. Então, é um problema, pelo menos na minha visão, que eu acho que cada um de nós também pode melhorar a cada dia que passa, porque eu acho que ninguém tem obrigação de saber de tudo, e eu acho que as pessoas pensam que elas têm que saber de todos os assuntos, não só no futebol. E se elas não dão essa opinião delas, elas são crucificadas, principalmente os comunicadores. Eu fico imaginando esses caras aí de TNT da vida, Sport TV... que são ativos, né? Porque tem muitos que não são, mas os que são ativos, se eles não dão opinião, o que deve ter de nego falar assim, porque o Flamengo foi roubado, você não falou, agora o Internacional é roubado, você fala, essa parcialidade. Então, assim, você tem que falar sobre tudo em todo momento, ter propriedade para falar sobre tudo. Então, isso acho que acaba sendo um mal, podemos dizer assim, do cotidiano que a gente vê aí, e pelo menos o que permeia o futebol. E eu acho que só para recapitular e passar a bola pro Marco, a gente como pessoas que não só são comunicadores, mas também que lidam com essa parte de análise, a gente tem que ter muito cuidado e também humildade para reconhecer o que o outro fala. Então por isso mesmo, pelo menos no meu trabalho, tanto às vezes no Scouts, às vezes no SofaScore, quando tem uma possibilidade de tentar ser claro, ser coeso, de entender as pessoas e meio que, como você falou, né, Dani? Se colocar num patamar, num pedestal, a gente tenta sempre não fazer isso, evitar esse tipo de coisa, porque parece soberbo e prepotente, né? Porque você estuda, porque você trabalha com isso, você sabe mais. Não, a gente também reconhece que um seguidor muito bem pode saber muito mais que a gente e também nós não somos os donos da verdade. Então acho que é sempre bom esse papel de ter humildade, de entender o que eu tô falando e dar moral, né? E dar atenção para qualquer tipo de público que esteja querendo aprender e ser comunicativo na melhor forma possível, para que não tenha essas antipatias, porque eu acho que em alguns momentos gera esse tipo de antipatia, o que afasta, né? Como eu tava falando lá no começo. Você não sabe o que é bloco baixo, então você não fala comigo, entendeu? É isso. Você não sabe o que é bloco baixo, vai falar comigo, entendeu? Marcação posicional. Emenda aí, Marcão. Só fiz uma parada aqui pra você dar uma respirada, entendeu? Não, eu acho, assim, primeiro eu vejo 3 pontos aí. Primeiro é o seguinte, é muito legal você ter trazido esse ponto para a conversa, Dani, porque é exatamente o tipo de tabu no detalhe que é quebrar. É o quadro do Corinthians. É você democratizar o conteúdo de análise. Porque hoje existe uma ideia de que a análise é pro analista. De que analistas falam com analistas. Não existe a ideia de que analistas falam com torcedores. Né? A iniciativa do Corinthians de buscar o no detalhe, e muitas pessoas inclusive enxergam o no detalhe como simplista demais, superficial demais, e aí passam a falar assim, putz, mas essa análise aqui tá muito rasa, essa análise aqui não fala os termos que XYZ analistas do Twitter falam, mas o propósito do quadro é esse mesmo. Eu vi o que você fez agora, hein, Marco? Oi? Eu vi o que você fez agora, hein? Não, é verdade, assim, quer dizer, o propósito do quadro é você democratizar a análise, é fazer análise para torcedores. E aí entra um ponto que eu acho importante e que... Tá, pelo jabá. Aqui a gente fica de olho, entendeu? Não, isso de jeito nenhum, passa longe, mas é que, assim, coincidência, né, calhou o assunto e tal, tudo bem. Agora, o segundo ponto que eu acho que é legal é o seguinte, nós tivemos recentemente uma novidade sociológica chamada internet, né? Que a sua pergunta, Dani, foi muito na linha de os jornalistas, né, ou
ou boa parte de quem tem voz, de quem tem lugar para falar sobre futebol para um público grande, geralmente não atinge o nível de profundidade de análise que os analistas têm. Eu acho que isso passa pelo canal. Quando você fala de uma população brasileira que até 20 anos atrás, 15 anos atrás, 95% das pessoas dependia da TV aberta para se informar, para se entreter sobre futebol, e antes é uma cultura que vinha do rádio, está falando de veículos de massa. Você tem que falar uma linguagem que o João Iso, o analista XYZ, vai entender, e o cara, o torcedor comum, que mora sei lá onde, que é padeiro, que é consultor, que é banqueiro, vai entender também. E a forma que você tem para democratizar essa comunicação é você simplificar. Então eu acho que a estratégia do canal de TV aberta, inevitavelmente, sempre vai ser simplificar a análise, simplificar a comunicação. E muitas vezes isso acaba sendo substituído, a informação passa a ser substituída pela mera opinião. A forma mais simples de você simplificar uma análise é você só falar o que você acha e não embasar em absolutamente nada. Então eu acho que é uma coisa até natural. Quando a internet surge, e surge o Twitter nesse meio, as redes sociais, você vê que começam a se formar comunidades, né? E uma das comunidades do Twitter virou essa comunidade de análise tática, que eu particularmente não conhecia até entrar no Twitter. Eu sou jovem de Twitter, eu entrei no Twitter há menos de 2 anos. Cara, pra mim, assim, foi um baque ver a quantidade de pessoas que se engajam e se interessam por esse tipo de conteúdo que, pra mim, é muito específico, é uma coisa super restrita. Mas é aí que você enxerga o poder dessas comunidades da internet, que é o tipo de informação que existe uma quantidade significativa de pessoas que quer consumir. E aí fica esses termos técnicos, essa coisa mais aprofundada. Dentro dessa comunidade, eu acho que algumas pessoas acabam se aproveitando para surfar nessa onda, digamos assim, para tentar expandir fama, expandir tudo, e acabam fazendo uma análise que fica uma formalização do óbvio. Eu acho que é isso que gera o preconceito. Eu acho que a análise tem que ter alguma mensagem que você passa. A análise não pode ser só um print. Diferente do que alguém não tá vendo, né, Marco? Exatamente. A análise tática não pode ser um print falando saída em 3+1. Tipo assim, isso aí é uma coisa que o cara que não entende de análise vai olhar e vai falar assim, mas o que isso aqui tá me falando, gente? Saída em 3+1, saída com extremo aberto, saída com laterais com pés trocados. Qual é a mensagem que você tá passando? Ah, isso aqui vai ajudar o time a atacar por dentro, isso vai ajudar o time a gerar superioridade numérica, isso aqui foi feito assim porque esse cara aqui sabe conduzir, esse zagueiro sabe conduzir, então ele vai avançar com a bola. Tem que ter uma mensagem, senão as pessoas vão continuar com esse preconceito de só... Ah, ele tá querendo me excluir da análise, é um pouco o que o Iso estava falando. Simplificar inclui, complexificar exclui. Então, se você está complexificando alguma coisa, me explica por que isso é importante. E eu acho que essa galera que começou a surfar na onda para formalizar o óbvio com o termo técnico é quem traz esse preconceito contra os analistas, entendeu? Ô Marco. É aquelas análises tipo um print do Rony, né? SofaScore, não vai falar SofaScore. Não, eu vou agora acabar fazendo referência. Vamos passar vergonha de novo, já foi no bloco 1, hein? É que eu fiz sem querer uma referência a um fio que circulou, mas enfim, agora já foi. Percebam como o Rony, nesta posição de costas viradas para o gol... Essa aí a gente também falou sobre isso aí. Circula em direção ao bloco JC4 do meio campo para dar um passe de meia altura em direção... É tipo isso, né? Fica um negócio que ninguém sabe muito bem do que está sendo falado. Parece que é uma mensagem cifrada, tipo, querendo dizer algo que ninguém mais viu, quando ali, na verdade, não tinha nada, né? E só para... Desculpa interromper aí, Dani. Só para concluir esse pensamento do Marco, eu também participo no detalhe quando possível, né? Inclusive, vai ter vídeo essa semana, depois de alguns dias aí, algumas semanas, na verdade, sem ter, não vou falar para gerar aquele suspensezinho, mas vocês fiquem ligados na Corinthians TV. Estarei ajudando aí nos bastidores, né? Que eu me encarrego mais dessa parte. Mas o que eu queria dizer é justamente o que o Marco tá falando, que a cada vez que a gente tá fazendo um vídeo, a gente tenta
não só simplificar, mas democratizar e tornar a linguagem sempre mais acessível para o público. A gente sempre toma o maior cuidado possível, então a gente faz o roteiro, a gente pede opinião, todo mundo, quando possível, fala assim, putz, isso aqui mudou, isso aqui tem que mudar, isso aqui talvez o termo não tá muito pesado, tem que dar uma menos rebuscada, porque é justamente essa ideia. Se você já coloca um negócio que é pioneiro, ou seja, já vai torcer nariz naturalmente, já vai te gerar críticas negativas, e você já chega com o pé na porta falando que o extremo desequilibrante soma inúmeras funções no último terço e dá qualidade posicional, isso aí não dá, cara. Assim, é chato até pra quem é da área e consome isso de alguma forma. Eu entendo porque eu trabalho no meio, porque há alguns anos eu tô inserido nisso, mas não me agrada também. E eu fico imaginando uma pessoa que não tem o mínimo de noção disso. Tipo, vou pegar o meu pai como exemplo. Se o meu pai tem 55 anos, se eu mostro pra ele um vídeo da Corinthians TV no detalhe, ele vai entender. Só que se eu coloco uma análise aí rebuscadíssima, com um monte de termo, printzinho, com faixa ali, com seta ali, com posição ali, é muita coisa pra cabeça, é muita informação, é muito detalhe dentro de uma imagem, de um contexto, de uma informação, entendeu? Então acaba afastando as pessoas e a pessoa vai lá, vê o vídeo e pá, sai fora, entendeu? Então isso acaba sendo um negócio que como a gente estava falando, endossando isso, afastando. Então, a gente sempre tenta, já estamos fazendo isso já desde que começou o projeto e cada vez mais melhorando, tomar muito cuidado nesse tipo de análise, porque a gente sabe que vai ter gente que vai preferir outra pessoa apresentando, que acha que a pessoa não é legal, que a pessoa não tem carisma, ou que a pessoa está entregando a tática para o adversário, que isso é uma coisa que a gente entende, mas obviamente, né, a gente está em 2022, cada clube profissional e também sub-13 da vida tem o seu analista de desempenho, o seu setor para ser responsável por isso. Então, obviamente que o Corinthians vai jogar contra o Flamengo e o Flamengo vai saber quais as qualidades do Corinthians, quais são os pontos negativos, né? Isso é uma coisa óbvia, e o torcedor sabe disso, que assiste o jogo no bar, que assiste o jogo na televisão, num domingo qualquer, num sábado qualquer. Se ele já sabe, quem dirá a comissão técnica que recebe, que trabalha, que vive disso? Obviamente ele sabe. Não precisa entregar a tática para os outros, que aí graças a Corinthians TV que isso vai ficar notório. Não, isso não existe. Mas a gente entende também esse tipo de questionamento, porque é uma coisa que nunca veio, né, para as pessoas, para o público comum. Do nada você joga isso. Imagina só uma pessoa que, por exemplo, se a Corinthians TV tem uma parceria com, sei lá, não vou falar operadora, mas com uma operadora qualquer. E aí tem um programa que passa na operadora falando sobre isso aí. Vão falar que a TV aberta e tal programa de tal operadora tá endossando os adversários a saber como que o Corinthians joga. E é uma coisa que, obviamente, não vai acontecer, pelo menos eu acho, né? Nem tão cedo numa TV aberta, que é um lugar que inclui mais pessoas, não exclui, entendeu? Como a internet também. Mas eu acho que esse acaba sendo o grande ponto de tudo que o Marco falou. Repetir muita coisa do que ele disse, mas é bom endossar isso, porque por mais que a gente tome cuidado, por mais que a gente preste atenção para incluir as pessoas, a gente às vezes pode acabar excluindo de alguma forma, através de uma palavra, de algum termo. Então é bom a gente ressaltar isso sempre que possível e sempre tomar cuidado, se policiar, porque somos humanos, né? Então a gente está sempre falhando, não tem jeito. É o que eu falo, que é análise contraproducente às vezes. A análise foi feita para você entender mais sobre o jogo. Quando você faz uma análise que a pessoa fica tão confusa com a análise que ela passa a falar, putz, será que eu realmente entendo alguma coisa de futebol? Porque eu não estou entendendo nada disso aqui. A análise é contraproducente, né? É uma análise que está piorando a sua experiência com o futebol. E assim, só para fechar a história do No Detalhe, né? Tem dois tipos de comentário. Aqueles que dizem, vocês estão entregando as táticas, e aqueles que dizem assim, pô, mas essa análise aqui é muito superficial. Pô, mas pera lá, se a análise é muito superficial, então nós não estamos entregando a tática de ninguém, né? Quer dizer, você vê que é um conteúdo novo e ainda gera um pouco de, enfim, alguma baixa familiaridade.